Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá, eu sou o professor Robson Lima. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, História dos Instrumentos de Metal, o nome do professor, Robson Lima, e o logo da Casa de Vovó Dedé. No vídeo, o professor está em pé, ao centro, à frente de um fundo branco. O professor Robson Lima é um homem moreno e calvo. Ele usa óculos de grau, camisa verde com mangas compridas, calça cinza e sapatos marrons. Ao seu lado direito estão expostos em cima de uma mesa 3 instrumentos de metal. Atrás e ao lado esquerdo do professor estão expostos outros instrumentos. E nós iremos tratar aqui sobre a história dos instrumentos de metais. Os instrumentos de metais eles têm uma longa história, que remonta a civilizações antigas. A origem exata dos instrumentos de metais é difícil de determinar. Mas esses instrumentos eles foram desenvolvidos ao longo do tempo em várias culturas ao redor do mundo. Os trompetes, por exemplo, têm raízes na antiguidade, sendo utilizados pelos egípcios, pelos romanos, pelos gregos. Os trombones também têm uma história bem antiga, com umas variações de instrumentos como a sacabucha, que foram encontradas em diferentes partes do mundo. Já as trompas, elas também surgem na antiguidade, porém, a trompa, a princípio, não era um instrumento musical. A trompa se tratava de um instrumento de caça, ou seja, era uma ferramenta utilizada por caçadores. Aqui, um instrumento de sopro, essa é uma concha marítima, e tem uma história muito interessante sobre esse instrumento, que é uma vertente sobre a origem dos instrumentos de metais. Conta a história que um caçador estava passando pela praia em busca de alimentos e encontrou uma concha como essa. Ele pegou essa concha e percebeu que poderia haver aqui no interior dela algum tipo de animal, algum alimento, um animal que abrigasse aqui dentro desse instrumento. E ele simplesmente cortou aqui uma das partes, ele quebrou, na verdade, uma das partes aqui da concha e soprou. E soprou mais forte ainda, na esperança que o animal que aqui dentro estivesse pudesse sair e ele pudesse se alimentar. Talvez, nesse momento, tenha surgido o que a gente conhece hoje como a principal técnica para os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro da família dos metais, como os trompetes, os trombones, as trompas e as tubas, evoluíram ao longo dos séculos, passando por mudanças na forma,
na técnica de construção e principalmente no som. Eles desempenharam papéis significativos na música clássica, no jazz, na música popular e em muitos gêneros musicais ao longo da história. Em resumo, a origem dos instrumentos de metais ela está enraizada em culturas antigas e evoluiu ao longo do tempo para se tornar uma parte essencial da música em várias tradições ao redor do mundo. Falaremos agora sobre uma questão muito importante relativa aos instrumentos de metais, que é a série harmônica. Vou demonstrar com essa trompa aqui. E aí a gente vai falando um pouquinho de como funciona esse conceito da série harmônica. Tá? Observem que esse instrumento é a trompa natural, mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Observe que esse instrumento é um instrumento liso, né? Significa dizer que ele não tem nenhuma bomba, nenhuma chave, nenhum rotor, nenhum pistão, ele não tem nada que eu possa acionar para desviar o caminho que o som vai percorrer nesse instrumento, tá certo? Então, isso aqui é um instrumento natural. E, naturalmente, ele tem essa sequência de sons aqui, ó. Então, essa sequência, conhecida como a série harmônica, são os sons que a natureza permite que determinado tubo possa tocar. Tá? A série harmônica nos instrumentos de metais, elas funcionam exatamente assim. Baseada num instrumento chamado monocórdio, que foi um instrumento que serviu de referência para experimentos, para a gente entender essa questão da série harmônica, essa questão dos parciais da série harmônica. Então, a gente pode pensar agora na antiguidade, a gente pode pensar no matemático Pitágoras, e o Pitágoras ele fez esse experimento sobre a série harmônica. O monocórdio era um instrumento de uma corda só, e Pitágoras percebeu que o monocórdio tinha um determinado som com o instrumento com a corda solta. Ele percebe depois que se ele toca com a metade da corda, ele tem um som que a gente pode chamar hoje de uma oitava acima. Depois ele tem a outra metade da corda, metade da metade, um terço, ele vai ter uma quinta e depois ele vai ter uma quarta e essa série ela vai se fechando. E aí a gente tem essas questões dos parciais da série harmônica, que é exatamente isso que eu toquei aqui. Tá? A gente pode pensar nisso também para os instrumentos modernos, né? Eu tenho aqui essa trompa, que é uma trompa antiga, é uma trompa natural, mas o princípio com os instrumentos modernos é o mesmo, tá certo? Nos instrumentos de metais, a série harmônica ela é gerada quando o músico faz uma coluna de ar vibrar dentro do tubo, que é exatamente o exemplo que eu dei agora. Vou vibrar o meu lábio, assim como eu demonstrei lá com a concha, eu faço o lábio vibrar, e essa vibração ela vai acontecer aqui dentro do instrumento. Então o músico ele faz o lábio vibrar dentro do instrumento e vai produzir um som que a gente vai chamar esse som de som fundamental. Tá? A partir desse som fundamental, todos os outros que eu vou tocando serão sons que são originados dessa nota fundamental que eu toquei. Tá certo? No caso aqui eu estou com uma trompa em Fá. Então, eu tenho como nota fundamental a nota Fá, e depois eu tenho números de parciais que vão ser múltiplos desse parcial principal, dessa fundamental que eu toquei. Por exemplo, eu tenho aqui a nota Fá, né, que seria a nota Dó da trompa em Fá. Isso aqui é um segundo parcial, isso aqui não é a fundamental é uma oitava abaixo. Depois disso aqui eu tenho uma quinta. Depois eu tenho uma quarta justa. Isso aqui já são duas oitavas a partir da fundamental que eu toquei. Depois eu tenho uma terça maior. Depois uma terça maior.
quer dizer, depois uma terça menor, agora uma outra terça menor. É interessante pensar nesse sétimo parcial, que ele é um parcial que ele já possui uma afinação um pouco duvidosa, né? Um parcial que tem uma afinação mais baixa. Depois eu tenho uma segunda maior. Esse oitavo parcial, ele também é uma nota Fá real, né? Uma nota Dó da trompa em Fá. Depois, outra segunda. E eu tenho uma série de segundas, né? É importante observar que esse 11º parcial, ele também tem um problema com afinação. Mas, a grosso modo, é interessante pensar que, se eu tenho uma nota fundamental, que, por exemplo, vamos dizer que ela tenha uma frequência de 100 Hz, o próximo parcial, ele vai ter uma frequência de 200 Hz. O terceiro vai ter uma frequência de 300, o próximo 400 Hz e assim sucessivamente, assim por diante. Tá? Cada um desses harmônicos, ele tem um timbre diferente. E a combinação dos harmônicos, ele determina exatamente a característica do som. Né? Significa que, como é que a trompa tem som de trompa? Significa que cada uma das notas, o que vai caracterizar esse timbre é a soma a soma da quantidade de parciais que cada som vai ter. Tá certo? Isso é interessante pensar quando a gente vai falar a respeito da timbragem de cada um dos instrumentos. Ok? Muito bem. A gente pode falar agora um pouco sobre a questão das chaves, de como funciona a mudança da série harmônica com o instrumento de chave. Eu posso demonstrar aqui um outro instrumento. No caso, eu posso utilizar essa trompa só para exemplificar um pouco mais sobre essa questão dessa série harmônica, de como funciona aqui para os instrumentos modernos. Logo adiante eu vou explicar um pouco mais do caminho que o ar vai fazer, mas a grosso modo é só fazer entender que o tempo todo que os músicos modernos estão tocando nas trompas, nos trompetes, nas tubas, nos trombones também, por que não? Eles estão demonstrando essa questão da série harmônica. Tá? Agora eu vou demonstrar sem apertar em nenhuma chave. Vou tocar sem nenhuma das chaves acionadas. Agora eu vou acionar a chave do meio. E quando eu aciono essa chave do meio, eu vou ter um tubo um pouco maior. Significa que eu vou ter a mesma relação de parciais, eu vou ter o mesmo intervalo de um parcial ao outro, porém um pouco mais grave, porque eu estiquei esse tubo, eu deixei o tubo um pouco maior. No caso aqui, em meio tom. Com a primeira chave acionada, eu vou ter mais meio tom abaixo. Agora a primeira e a segunda chave acionada. E eu vou ter mais meio tom abaixo. Uma outra combinação é o segundo e o terceiro rotor, né? Eu tenho segunda e terceira chave, que também vai ser mais meio tom abaixo. Depois, primeiro e terceiro. E por último, primeiro, segundo e terceiro rotores acionados. Então o que eu estou fazendo aqui é nada mais do que em diferentes tubos tocando a mesma série harmônica, aquela mesma sequência que eu toquei aqui no instrumento natural. Então é assim que funcionam os instrumentos da família dos metais com relação a essa disposição da série harmônica. É curioso pensar no caso do trombone. No trombone de vara, que é um instrumento que não tem essas bombas, ele não tem pistons, ele não tem os rotores, ele tem uma vara. Eu tenho aqui um trombone alto e eu posso demonstrar para vocês também como funciona essa disposição da série no trombone. Tá?
Digamos que aqui, comparando aqui com os outros instrumentos, com a trompa, por exemplo, eu diminuo e alongo o tamanho do instrumento utilizando aqui essa vara, né? Então aqui a gente tem a primeira posição, é como se eu não estivesse apertando nenhuma das bombas lá na trompa. Então eu tenho também uma série, eu tenho alguns parciais aqui no trombone. Agora, como se eu estivesse tocando na chave do meio na trompa, eu tenho a segunda posição no trombone. Observem que vai ficar também meio tom mais grave. Terceira. Aqui eu tenho as 7 posições que eu acabei de tocar aqui na trompa. Então essa é a mesma relação com relação ao trombone, tá certo? Então a questão é alongar ou diminuir o tamanho do instrumento, tá certo? É isso aí. Então, as disposições da série, a gente já falou, a questão da distância de um parcial ao outro, né? A gente tem uma fundamental, o próximo som ele vai ser uma oitava acima dessa fundamental. Vamos pensar na nota Dó. Então, a gente tem uma nota Dó fundamental. Depois dessa nota Dó fundamental, a gente vai ter uma oitava dela, que também é Dó. Depois, a gente vai ter uma quinta justa, que seria um Sol. Depois, a gente tem mais uma nota Dó, que é uma quarta justa com relação ao Sol que a gente acabou de fazer. Depois disso, a gente tem uma terça maior, que vai ser um Mi. Depois, a gente tem uma terça menor, que vai ser um Sol novamente. Depois, mais uma terça menor, no sétimo parcial, é aquela terça que eu falei que ela é um pouquinho mais baixa. Depois a gente começa esses intervalos de segunda, certo? Nota Dó, nota Ré, nota Mi. Depois a gente tem uma nota Fá sustenido, que esse também é o 11º parcial, esse também ele tem uma pequena alteração. Esse 11º parcial ele é um pouquinho elevado. Então, vai soar um Fá sustenido bem alto. Depois a gente tem nota Sol e assim sucessivamente os parciais eles vão se aproximando e, no caso, ficando mais difícil de tocar, né? Porque eles vão estar muito próximos. Então, agora com esse outro instrumento aqui, que se chama tenor horn, eu gostaria de demonstrar algumas questões relativas ao caminho que o ar faz dentro desse instrumento e por que a gente consegue ter sons diferentes acionando essas chaves, acionando essas bombas, ou com a questão da mudança dos parciais da série. A princípio, eu gostaria de demonstrar o caminho que o som faz sem que eu pressione, sem que eu aperte nada, sem que eu acione nenhuma das bombas, sem que eu acione nenhuma das chaves, né? O som ele nasce aqui, né? Logicamente, através da vibração do lábio. E esse som ele vai ser pré-amplificado dentro do bocal. E posteriormente, essa mesma vibração eu faço aqui dentro do instrumento, que vai ter esse som aqui sem pressionar em nada, sem acionar nenhuma das bombas. Então, o som que veio daqui, ele passou aqui por esse tubo principal e ele desce aqui e ele chega aqui na máquina do instrumento, né? Ele chega aqui na máquina de rotores. Porém, ele vai passar direto. Já que eu não acionei nenhuma das chaves, então o som vai passar direto aqui. Então ele vem aqui nessa bomba principal de afinação, ele retorna aqui na parte posterior, ele retornou por aqui, veio, já chega no tubo de saída, que é o tubo da campana, e ele sai aqui por cima, tá certo? Eu peguei esse instrumento, que ele é um instrumento de mecanismo mais simples, então talvez seja mais fácil entender esse caminho que o som vai fazer. Agora há pouco eu demonstrei que à medida que eu ia pressionando as chaves, o som ia ficando mais grave, né? Isso porque eu estava alongando o tamanho dos tubos. Existe uma questão muito básica com relação aos instrumentos de metais, que é o seguinte: quanto maior for o tubo de um instrumento, mais grave será aquele instrumento,
certo? Então, o que a gente faz o tempo todo aqui nos instrumentos de metais, quando a gente aciona os rotores, quando a gente pressiona uma das bombas ou toca com um dos pistões abaixados lá no trompete, a gente está exatamente diminuindo ou alongando o tamanho do tubo, tá? Então, eu demonstrei aqui o caminho que o ar faz com o instrumento solto, sem pressionar nada. Depois, a gente pode fazer agora pressionando aqui o rotor do meio, pressionando essa válvula do meio. Veja que quando eu aperto essa válvula, o mecanismo ele faz esse rotor aqui girar. Ó, ele gira. Se eu aperto esse primeiro, ele vai girar esse primeiro. Se eu aperto aqui o terceiro, ele vai girar isso aqui. Então esse rotor ele é responsável por desviar o caminho que o ar vai fazer. No caso, se eu aciono esse primeiro aqui, o ar que estava vindo daqui, ele não vai mais seguir direto, porque eu acionei. Então o ar ele vem para cá, ele vai ser desviado para essa bomba e ele retorna para cá de onde ele saiu, e aí sim ele continua o caminho que ele vai fazer. Aqui nessa bomba do meio, nesse rotor do meio, quando eu aciono, essa bomba menor aqui, é ela que vai ser acionada, tá? Então, o ar que estava vindo por aqui, passou, e quando ele chega aqui, o rotor desviou o caminho, então o ar vem para cá, e aí ele volta novamente para o tubo principal e segue. No caso do terceiro rotor, eu aciono aqui o terceiro, e aí, chegando bem aqui, o ar ele desviou para essa bomba grande aqui, e aí seguiu, e daqui ele segue o caminho que ele vai fazer. Existem também possíveis combinações aqui nos rotores. Eu posso utilizar, por exemplo, primeiro e segundo rotor. O que vai acontecer? O ar, ele chegou aqui, já que o primeiro está acionado, ele segue, faz o caminho da bomba. Depois, ao invés de seguir, ele vem para a segunda bomba. E aí ele passa pela segunda e aí sim ele segue. Ele só passaria pela terceira se eu tivesse acionado o terceiro rotor, né? Então o que eu estou fazendo? Todas as vezes eu estou fazendo, deixando o tubo um pouco maior. Então, como eu falei anteriormente, à medida que o tubo vai ficando maior, o instrumento ele vai ficando mais grave. Eu posso demonstrar isso para vocês. E só para a gente entender, são 7 combinações possíveis, tá certo? Isso sem acionar nenhuma das bombas. Quando eu aciono a bomba do meio, eu estou acionando essa pequenininha aqui, ela é responsável por meio tom. Então, eu vou deixar esse instrumento mais grave, um semitom. Quando eu aciono a primeira, eu vou acionar eu vou desviar o ar para essa bomba aqui maior. Então, eu vou ter aqui um instrumento que tem um tom mais grave do que quando ele estava tocando sem acionar nada. Agora eu faço a minha primeira combinação. Vou combinar a primeira e a segunda chave. Ou seja, vou acionar os 2 primeiros rotores. Como eu havia falado, esse aqui é responsável por meio tom e esse aqui por um tom inteiro. Então, quando eu aciono os 2, eu vou estar deixando o instrumento mais grave, um tom e meio. Uma outra combinação possível é quando eu aciono o segundo e o terceiro rotor. Esse terceiro, ele tem essa bomba bem grande aqui, e essa bomba ela vai ser responsável por um tom e meio. Então, quando eu combino o segundo com o terceiro, então eu vou estar deixando o instrumento maior 2 tons. Também posso combinar o primeiro com o terceiro, ou seja, um tom e meio com mais um tom. E por último, os 3. Então eu tenho 2, quer dizer, tenho um e meio, com mais meio 2 e com mais um 3. Então eu tenho 3 tons inteiros, o instrumento maior do que o que ele estava na posição principal, sem acionar nenhuma das chaves.
Então, assim, vocês devem ter percebido que o que eu fiz foi exatamente tocar aquele princípio que eu falei no início da série harmônica em cada uma das chaves, em cada uma das digitações possíveis no instrumento. Então, assim, através dessas combinações, a gente consegue ter as escalas nesse instrumento, a gente consegue ter as diferentes notas, a gente consegue cromatismo, né? Isso tudo por conta das combinações e porque eu estou passando em determinado parcial de determinada série, tá certo? Então, a grosso modo é isso que acontece aqui nos instrumentos de rotor. Eu toquei um pouquinho agora há pouco no trombone, mas eu posso exemplificar melhor no trombone, vocês vão entender exatamente a relação que tem do tamanho da vara do trombone com o acionamento aqui dos rotores, tá? Aqui eu não tenho as bombas, aqui eu só tenho uma vara. E aí o que eu vou fazer é exatamente alongar, à medida que eu estava alongando aqui nas digitações, eu vou alongando aqui na vara, tá? Aqui eu tenho nota si bemol. Se eu toco na segunda posição, é como se eu estivesse baixando aquele rotor do meio, aqui na trompa tenor. Então eu vou ter a nota Lá, que é uma nota que está meio tom abaixo. Se eu vou para a terceira posição, que é um pouquinho mais além aqui da segunda, é como se eu estivesse acionando a primeira chave, o primeiro rotor da trompa tenor. E aí eu ganho mais meio tom. Então, se eu comecei na nota si bemol, que é a nota fundamental deste tubo, eu venho para a nota Lá, depois eu venho para a nota Lá bemol, que vai ser mais meio tom acima, mais meio tom abaixo. Depois de Lá bemol, eu chego na nota Sol. Isso significa que é como se eu estivesse apertando primeira e segunda chave. Aqui foi até a nota Sol. Agora eu posso tocar a nota Sol bemol. E aí eu vou para a quinta posição. Então é exatamente como se eu estivesse acionando segunda e terceira chave aqui da trompa tenor. E assim sucessivamente, até eu atingir no trombone aquela mesma quantidade aqueles 3 tons que eu consegui adquirir baixando os 3 rotores, tá? Então isso aí eu vou chegar lá na 7ª posição. Então o que é que vai acontecer? Nos instrumentos de rotores e de pistons, eu tenho primeira posição, tudo solto. Aqui no trombone eu tenho primeira posição, o trombone todo fechado. Tenho segunda posição no segundo rotor. Terceira posição no primeiro. Quarta posição, primeiro e segundo. Quinta posição, segundo e terceiro. Sexta posição, primeiro e segundo. E 7ª posição, primeiro, segundo e terceiro. Aqui no trombone, exatamente a mesma questão de deixar o instrumento mais curto ou deixar o instrumento mais longo. Porém, eu vou ter primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª posição. Então, é mais ou menos assim que funciona essa relação entre os instrumentos com rotores e o instrumento com vara. Então, resumindo tudo que a gente falou até agora, eu vou fazer um pequeno levantamento dessas questões que a gente trouxe aqui, trazendo aqui a trompa como exemplo, tá? Então, a princípio, é entender que os sons, eles são gerados nos instrumentos de metais através da vibração de lábio. O simples vibrar de lábio é o que vai fazer esses instrumentos tocar, esses instrumentos terem som, né? Até mesmo porque, se a gente for pensar, a trompa, o trompete, o trombone, todos esses instrumentos de metais, eles não vão ter som. Se eu simplesmente soprar,
eu não vou ter som nenhum nesses instrumentos. Né? O que vai acontecer é que a vibração ela vai ser amplificada dentro desse instrumento. Ou seja, a trompa, o trompete, o trombone, a tuba, eles são nada mais do que amplificadores de som. Esse é o som da trompa. Esse som ele vai ser pré-amplificado aqui no bocal. E depois amplificado no instrumento totalmente até sair aqui pela campana. Então, com relação à produção de som, é isso. Outra coisa importante para a gente relembrar é com relação à série harmônica. Série essa que eu vou ter em cada uma das posições que eu vou acionando aqui com os rotores ou com os pistões. E assim sucessivamente, tá? Depois, importante entender o caminho que o ar faz, né? Porque esse caminho que o ar faz, esse desvio que o ar vai fazer, é ele quem vai causar o alongamento ou o encurtamento do tubo principal da trompa, né? Que são exatamente essas 7 digitações que eu estava fazendo aqui para vocês. Aqui, sem acionar nada. Depois com o primeiro, depois com o segundo, terceira, quarta, quinta, até a 7ª posição. E entender exatamente para onde vai o ar nesse caminho aqui, nessa questão de alongar e de diminuir esse tamanho do tubo. Tá certo? Então, com relação à origem, à evolução, um pouco da história desses instrumentos, era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.